Bom dia! Reiniciamos o nosso estudo de Desobedecer, de Frederic Gros. E sempre anunciando que o próximo texto vai ser Ortodoxia de Chesterton. Ortodoxia não é um romance, apenas um livro que pretendia ser uma resposta diante de uma provocação que foi feita a este jornalista Chesterton. Ortodoxia quer dizer doutrina reta, doutrina correta, verdadeira. Porque alguém ventilou que talvez o que Chesterton dissesse não fosse tão correto, mas em vista de eloquência e de uma capacidade magnífica de escrever, ele levasse as pessoas a entender certos conceitos. Então ele escreve o livro especialmente interessante. Chama-se Ortodoxia e o autor é Chesterton. Muito bem, nós tínhamos interrompido a nossa reflexão sobre esta crise criada pela tragédia a respeito de Antígona, filha de Édipo, que desobedecendo a ordem do rei, é condenada à morte. E representa bem uma situação humana na questão da obediência. Há leis que a sociedade vai propondo, leis que estão representadas na lei do rei. Ele determinou que aqueles dois irmãos que tinham se matado, um era heróico e o outro era traidor da sua cidade. O heróico foi sepultado. O traidor deveria ficar insepulto, deveria apodrecer a flor da terra. Mas Antígona era irmã dos dois. O que foi sepultado, tudo bem. Mas o insepulto, ela não podia admitir que o irmão morto tivesse a sua alma vagando pelo universo, porque se acreditava nisso. Se uma pessoa não fosse sepultada, ficaria vagando o seu espírito por aí. Se não posso permitir uma coisa destas para o meu irmão. E foi lá e sepultou o irmão. Então foi chamada. Foi chamada e interrogada. Você sabia da lei que eu determinei? Não deve sepultar esse homem por ser traidor? Talvez o rei pensasse assim: eu vou me livrar de tudo isto, essa situação constrangedora. Uma moça frágil desobedece o rei e sepulta um cadáver. Quem sabe ela diz: eu não sabia. E aí está justificada, ela não sabia. Quem sabe uma advertência e ponto final. Mas Antígona é corajosa e afronta a situação. Realmente, eu sabia. E isto afronta o rei. Sabia. Então, sabia também
que a condenação é condenação à morte e agora vai ser executada? Sabia. E foi executada, sepultada viva. E ela, dentro daquele espaço que era o túmulo, ela se suicidou, enforcando-se. O que ela representa? Ela representa a nossa vida diante da lei criada agora para estas circunstâncias e de uma outra lei que nós trazemos conosco. O que a nossa família nos ensinou, o que vem na nossa consciência, o que por um acaso vem do imperativo que a fé propõe, o que obedecemos. Nós voltamos lá para Pedro. E a lei dos judeus, a lei do Sinédrio, não se fale mais do nome de Jesus. E você sabia dessa lei? E Pedro sabia. Mas, responde Pedro, convém obedecer a Deus e não aos homens. E olha, Pedro e nós, não é? Olha, na nossa sociedade existe um esforço de aprovar certas leis. Por exemplo, a tentação de corrigir certos males com uma pena de morte. E a nossa legislação, a nossa Constituição, etc., não permitem pena de morte. Há um esforço que volta a cada tanto de aprovar, quem sabe, uma lei. E se fosse aprovada? Se fosse aprovada, estaríamos diante de uma lei do Estado que permite executar um criminoso. Mas estamos diante da lei de Deus que diz: não matarás. E diante do imperativo que brota do Evangelho, é necessário que a gente faça de tudo para que a pessoa mude. Não tirar a vida dele, mas confiar que depois de uma outra pena, ele possa superar a situação e viver como um ser humano que tem princípios, não é? Então, estamos diante de uma lei do Estado e de outra que vem da fé. Olha a questão gravíssima do aborto. A lei do Estado, de vez em quando, por iniciativa deste ou daquele, pretende ser mudada para que o aborto seja aprovado. Em muito mais circunstâncias, porque em algumas já é. Uma coisa é a lei do Estado, que permite. Outra coisa é o que nós trazemos pela nossa convicção de fé. E fé não é alguma coisa externa, é de dentro de nós. E o que diz a nossa fé? Que se nós devemos cumprir o mandamento não matar, muito mais para quem não tem defesa, para quem nem sequer pode falar. E tiraríamos a vida de alguém que não cometeu nenhum mal e que ainda nem sequer nasceu? De jeito nenhum. Ainda que a lei do Estado permitisse. Pela nossa fé, nós não aceitamos. Uma coisa é que o Estado permita, outra coisa é que a gente pratique. Mas se eu falo positivamente de praticar, também poderia falar negativamente. Ainda que o Estado permitisse certas coisas,
não praticamos nós, porque a nossa convicção não nos permite. Nós cremos, então obedecemos a um princípio de fé. É bem esta, vamos dizer, esta tensão que é no comentário do autor sobre Antígona e o rei, não? E vem, pois não. Essa lei dos antepassados, essa lei de Deus é a nossa convicção. Sim. Não, é a lei de Deus e todas as nossas convicções. Mas tem coisa que não parte da lei de Deus, parte da nossa família. Sim. Certo? Quer dizer, o que diz a nossa família, o que diz a nossa tradição, isto representa para nós alguma coisa para ser obedecido. E nós ficamos no dilema entre um e outro. Isso. Antígona não teve dúvida. Certo? O rei vai perguntar: sabias? E ela responde: eu sabia. E atreveste a desobedecer? O diálogo está aqui exposto pelo autor, não é? E ela diz: porém, Zeus, o principal Deus, não foi o arauto delas para mim. Nem essas leis são ditadas entre os homens pela justiça, companheira de morada dos deuses. E não me pareceu que as tuas determinações tivessem força para impor aos mortais até a obrigação de transgredir as normas divinas. E não seria por temer homem algum, nem o mais arrogante, que me arriscaria a ser punida pelos deuses por violá-las. Eu já sabia que teria que morrer. Certo? O autor coloca a extrema coragem de obedecer às convicções. Não obedecer aquilo que é externo. Realmente, nós não consideramos que uma pessoa de princípios obedeça às suas convicções? E que é muito estranho que uma pessoa não obedeça às suas convicções e se deixe levar pela onda, não é? Ela não se deixou levar. Ela vai até o fim, não é? Antígona está só obedecendo, mas a leis cuja legitimidade eterna ultrapassa as pobres leis frágeis, transitórias dos homens. Ela não cede, nunca cede. Antígona é obra-prima da desobediência trágica, certo? Quer dizer, ela de fato é apresentada como alguma coisa para se pensar. E que grandeza de inspiração desse autor grego que pensa na vida da sociedade. E o autor é Sófocles, não é? Sófocles, isto. Quer dizer, olhar a sociedade e ver o drama de obedecer e desobedecer, certo? E ver o dilema que está na vida das pessoas, de maneira geral, não é? Quando nós vemos na história, por exemplo, do comunismo, e vemos aquele caso daquele menino que na escola volta para casa e em casa tinha comida, umas batatas. E o pai disse: olha, sobraram na terra. E eu catei e trouxe para casa, eu não levei para a colheita da cooperativa. E o menino comeu e a família comeu. E passava muita necessidade. Aí vai o menino para a escola e conta para a professora: ontem tivemos comida.
Meu pai que pegou e trouxe. E era proibido. A professora vai no comitê do partido e denuncia o pai. E o pai foi condenado à morte. Porque levou as batatas para casa. Isso é conhecido e é verídico. E o menino foi apresentado como herói para a Rússia inteirinha, para a União Soviética inteirinha. O herói, assim as crianças devem ser. Acima de tudo, o Estado. Não é? Nem mesmo os pais podem desobedecer, nem por amor dos filhos. Não é? É o oposto disso. Entende? Quer dizer, existiu isso naquele mundo? Existiu e existe agora, diante de muitas outras circunstâncias, é que isto nós vivemos entre uma lei que é estabelecida e aquela que trazemos na mais íntima convicção que a vida pode ter. Pois não. Na obediência, pode entrar uma dose de transgressão? Na desobediência, pode entrar uma dose de transgressão? A transgressão pura não corre risco de orgulho? A desobediência é uma transgressão, certo? E não correria o risco de ser por puro orgulho? Corre sempre o risco. Depende da situação, não é? É a situação que vai mostrar. Por isso que um tema como este gerou todo este escrito, para que nós nos coloquemos diante de obediência e desobediência, certo? Para citar um filme muitíssimo interessante, irlandês, chamado Chuva de Pedras. Chuva de Pedras coloca o dilema de um sacerdote diante de uma confissão por causa de uma transgressão seríssima que uma pessoa fez. E ele, afinal de contas, não leva em conta a transgressão e admite a desobediência. Por quê? Porque se ele não admitisse, ele iria contra todas as convicções que tinha, de fé também. De forma nenhuma. Ele preferiu desobedecer uma lei, mas obedecer a convicção. Não? Quer dizer, na vida da sociedade, pode ser que a gente se encontre diante desse dilema. E havemos de nos encontrar, certo? Obedecer ou não? Agimos dentro do maior bom senso de viver o bem? Ou vamos com os outros e obedecemos uma lei extremamente injusta e prejudicamos as pessoas? Não é possível. Isso vale para tudo. Até mesmo dentro da vida da igreja. Aí lembro de uma lei destas absurdas que de vez em quando acontecem. Década de 50, no começo, um arcebispo determinou que na diocese dele, e era de Salvador, na Bahia, com o povo de Salvador, não é? Na maior parte, muito pobre. E o bispo baixou um decreto que as pessoas, as mulheres, não poderiam entrar na igreja sem meia. Meu Deus. Estranho? É muito estranho. Elas deveriam ir de sapato e de meia. Não entendamos não meia de seda, meia soquete. Certo? Bem, e aí uma senhora foi procurar o padre.
E ele deveria aconselhá-la. Padre, eu não tenho meia. E eu não posso comprar um par de meias. A vida é dura. E ela estava de tamanco, que era muito usado. E o padre disse assim, minha filha, quando vier para a igreja, venha descalça. Porque descalço ninguém pode usar meia. Certo? Ele contornou com um pouco de criatividade. Quer dizer, uma lei absurda. Bom, e uma transgressão também cheia de bom humor. Não? De vez em quando devemos buscar transgressão. Pode ser também orgulho? Ah, pode. Quando queremos mostrar, por um acaso, poder e coisa desse tipo. Não? Por poder, não. Mas por sensatez, não? Mais uma pergunta. Raramente um bandido se converte. Como agir? Bom, conversão não depende de nós. A nós cabe o anúncio e o testemunho. Conversão depende de quem está diante de nós. Quer dizer, que solução tem? Esperar. Nós não podemos fazer nada. Não existe uma obrigação de se converter. Essa obrigação é odiosa. Olha, por exemplo, no período da escravidão, que as pessoas tinham que ser batizadas. Porque senão não seria nem considerado. Certo? Era obrigado? Era obrigado. Isso é mais do que detestável, não? Talvez na época não fosse nem levado em conta imediatamente. Mas para nós que olhamos daqui para trás, meu Deus, isso é odioso. Conversão depende da convicção da pessoa. Ele se converte se quiser, não? Isso para todos nós, né? Todos. Nós nos convertemos se quisermos. Certo? Nós temos diante de nós as leis deste mundo, até as nossas, porque também nós criamos por costume certas leis. E até obedecemos, e até nos escravizamos. E por que não nos converter? É um passo a ser dado. Converte-se quem quer, não? Claro que é graça, mas também é vontade. A tragédia é a necessidade duplicada da impossibilidade de escolher. Existe uma oposição entre a família, a cidade, entre a consciência e a lei externa, não é? No lar, alimentamos, protegemos, cumprimos ritos, tecemos, retecemos continuidades. E a família envia os seus meninos para viver a luz pública. E eles lutam e morrem. Os que vão para a guerra, por exemplo. Certo? É a lei que vem imposta. E diante da qual não se pode voltar atrás. Certo? Pois, se há uma guerra e um país está em risco, todos devem lutar. Não há outra alternativa. E deixar de lutar seria muito grave. Quer dizer, então vamos lutar? Não é uma lei, mas esta devemos obedecer até pela convicção que temos em relação à pátria. E lembramos já, sobretudo em relação à palavra de Deus, que as obrigações em relação à pátria começam no mandamento de amar o próximo. Porque a raiz está lá, não é? Do lado do rei, encontramos aquela realidade que manifesta o masculino, quer dizer, a decisão realista e implacável do representante da cidade
da sociedade, não é? O dia que divide e separa os indivíduos. E ele vai dizer a ela o que você é. Serva. E vai obedecer. E daí condena a morte. Quer dizer, há essa realidade também. Isso tudo está dentro de nós, certo? Em relação à lei. Por outro lado, vem Antígona. A mulher, a virgem, a continuidade da família, a paixão das equivalências, quer dizer, ela pondera, certo? O que vale mais. É a paixão das fusões, feita para amar, feita para morrer. Não é a ordem pública, mas a religiosa familiar. E Antígona obedece. Tudo isso está dentro de nós também, certo? Uma coisa e outra. Como seguimos? Como a nossa convicção deve orientar a nossa vida? Sem dúvida nenhuma, vamos ficar no dilema. Por isso, nunca vamos deixar de refletir. Nós não temos alguma coisa assim pronta e taxativa. Para mim é claro e escuro. Esta atitude do rei, certo? Uma atitude bem ligada a um aspecto masculino, da masculinidade, de definição e de separação, mas existe a outra parte, não é? Daquilo que é o que reúne, o que movimenta pela paixão, pelo sentimento e por outras convicções, não é? A desobediência é a expressão de um desespero, provocação sem resposta. Por fim, Lacan, num texto, A Ética da Psicanálise, vai apresentar alguma outra reflexão que vai concluir que só se ama morrendo de amor. Não é? Estamos na página 88, certo? Só se ama morrendo de amor. Olha, nada mais próximo do Evangelho do que só se ama morrendo de amor. É nisto que consiste o amor. Ele morreu por nós, não é? Os sentimentos superficiais realmente não são amor. São só sentimentos, não é? E essa superficialidade é a que faz a pessoa ficar na onda. Nem obedece, nem desobedece, fica em cima do muro, como aquelas pessoas que são chamadas a dizer de memória alguma coisa. Então, por exemplo, quando se canta o hino nacional. Todos devem dizer de memória. E alguns vão dizer só a última sílaba da palavra, depois que ele escutou o começo. Ele fica nesta coisa, vamos ver o que os outros dizem. Aí eu sigo. Que, aliás, estou até antecipando o capítulo seguinte, não é? Antígona defende os deveres sagrados da pátria contra os direitos políticos dos estados. A tradição é a Antígona dos ideais revolucionários. Outra tradição. As leis não escritas são os direitos fundamentais da humanidade, princípios de justiça universal. Por isso, a Declaração dos Direitos está para a legislação de cada estado, como se fosse Antígona diante do rei. A Declaração dos Direitos diz uma coisa, e o Estado legisla outra, não é? O que deixa as pessoas em grande confusão, em grande angústia, até revolta,
porque reconhece aquilo que é direito universal. Mas o Estado determina outra coisa. Não é direito que nós vivamos num mundo saudável. Como é que o Estado pode permitir a destruição das florestas, que vai gerar um mundo doente, a nossa casa comum destruída? Não é possível. E estamos diante daquilo que é o imperativo do bem comum e, por outro lado, diante de uma legislação que destrói o bem comum e tantas outras coisas, não é? O outro diálogo proposto aqui da tragédia, Antígona diz, foi como irmão que ele morreu, e não como escravo. Por isso ele não pode ser considerado traidor. Ele é irmão. Você está vendo só um lado. E o rei vai responder, destruindo a cidade que ele morreu. Só uma circunstância, não é? E ela diz, a morte nos impõe as suas próprias leis. Responde o rei, o homem bom não quer ser igualado ao mal. Então, o outro foi sepultado. Este não. Tem que ser diferente, separado, distinto. E ela diz, quem sabe se isso é consagrado no outro mundo? Não é? E responde, nem morto o inimigo passa a ser amigo. E ela diz, eu nasci para compartilhar amor, não ódio. E o rei, se tens de amar, então vai para outro mundo, ame-os lá. E ela foi condenada. Certo? Quer dizer, é a tragédia. O irmão é irmão. Então ele é a humanidade inteira. Aí, já que estamos citando filmes, então citemos a lista de Schindler. Quando aquele judeu vai dizer para o Schindler, quem salvou uma vida, salvou o mundo inteiro. O irmão é a humanidade, certo? Humanidade é um conceito abstrato. O meu irmão está aqui. Eu não posso conhecer a humanidade se eu não conheço o irmão. Ela o sepultou. Ela reconhece o irmão e a humanidade, não é? A humanidade inteira, não é? Nutrir ódio para securar o poder. Isso é a situação do rei. Mas ela ama. Assim, Antígona, a única coisa que fiz foi separar aqui dois registros de lealdade. Convicções religiosas ou ideais revolucionários. Aquela tragédia revela os jogos subversivos. Faz estremecer a ideia da ordem. Faz sentir esse risco da desobediência. Algo de selvagem se desencadeia. Desobedecer não é só invocar uma legitimidade superior, afirmar que se obedece outras leis. É pôr em causa o princípio da legitimidade destas leis do Estado, certo? Essa desobediência questiona tudo, não? E passamos do conformismo à transgressão. E vamos lá para a página 93, para quem vai seguindo aí e apresentando questões que podem esclarecer muito. Quem garante a autoridade política? O excesso da obediência.
garante a autoridade política. Quer dizer, a sociedade vai constituindo uma autoridade política assim, sobretudo se esta ainda vai para o despotismo. Porque um déspota se mantém, se não pelo excesso da obediência de uma parte da sociedade, não é? A primeira razão da servidão voluntária, ele vai afirmar, é o hábito. Obedece-se por conformismo. E é muito interessante que nós reflitamos sobre este conformismo. E aí ele cita um texto, uma manhã em Józefo. Deve ser assim que se pronuncia essa palavra polonesa, uma cidadezinha durante a invasão nazista na Polônia. E foi enviado para essa cidadezinha, de 1.800 judeus. E o batalhão foi para lá, sua missão, dessa população de 1.800, descobrir 300 homens apenas, válidos, quer dizer, que pudesse trabalhar, e matar o resto, mulheres, idosos, crianças e doentes. Sobrariam só 300 homens úteis. E vem o momento crucial. E um olha para o outro. Como que se vai obedecer e matar mulher e criança? Não é? Então, foi proposto o quê? Bom, quem quiser desobedecer, dê um passo adiante no batalhão. Não vai haver punição, certo? Deste batalhão, fique aí quem vai obedecer. Mas quem vai desobedecer, dê o passo adiante. E não tem ameaça. Vai ser respeitado. E quem se atreveu a dar o primeiro passo? Dentro desse batalhão, eu não vou obedecer? E como eu fico? Quer dizer, este dilema, não é? O que vão pensar de mim? É um fraco? E daí que ninguém deu o passo adiante? E tinha gente que talvez pensasse, é um absurdo o que nós estamos fazendo. Então, esta servidão, que tem o seu início num conformismo, eu não posso agir senão de uma maneira igual à dos outros. Nós diríamos o quê como ditado? Maria vai com as outras. Esse conformismo que nós temos, não? Porque muitas pessoas, podendo se manifestar, o que seria uma riqueza para o grupo, não se manifesta. E não dá o passo adiante. E enriqueceria todos. Porque, afinal de contas, nós não damos o passo adiante. Transgredimos uma situação. Nem é só uma lei. Não? E esta, vamos dizer assim, timidez, que não é timidez, é uma certa covardia. Covardia. Não? Aquilo que na piedade a gente vai chamar de respeito humano. O que é respeito humano? Eu detesto certas coisas, mas eu faço porque todo mundo faz. Eu não vou agir diferente. E faço. E por que
não deixou de fazer se a sua convicção era outra? Mas eu não fui, porque eu fiquei nesse drama. O que os outros vão dizer? Não é? Vão me considerar uma topeira, porque eu fui mole e fugi. Mas eu não estava sendo mole. Muito pelo contrário, eu estava manifestando convicção. Aí é que está, não é? Temos uma pergunta aqui. Pergunte. Pensar é transgredir. Lendo este livro, Desobedecer, lembrei muito do livro que lemos, do Newton Bond, Alma Imoral. Isto. Gostaria que o senhor comentasse a relação entre uma obra e outra. Isto, não, relação total. Na alma imoral, exatamente essa imoralidade. Há um princípio, mas eu tenho convicção que brota de uma porção de dúvidas, não? Eu questiono o princípio e ajo de maneira diferente. É exatamente o que está sendo proposto, certo? Esta imoralidade de assumir o meu pensamento, não? Quanta gente na eleição espera a pesquisa, e se a pesquisa diz, fulano, candidato, está na frente, aí ele diz, eu voto nele porque ele está na frente, eu não perco o meu voto. É bem isto, certo? Esta situação escandalosa, da pessoa não ter convicção nenhuma. Vai porque os outros vão. Não é capaz de assumir a sua convicção. Certa ou errada é a sua. Então assuma. E depois se der errado. Se der errado, eu assumi. Eu vou ter que passar por isso. Eu devo levar adiante. Não é verdade? Vê-se bem que, por ser indeciso, veio a resposta pela resposta dos outros. No batalhão, mas ele diz que foi aplicado aqui um teste com estudantes. E o teste é muito interessante. Barras colocadas em folhas. E a pergunta é se as barras têm a mesma medida. E tinham a mesma medida. Mas é apresentado assim, para estudantes que estavam habituados no estudo e chegariam à conclusão, tem a mesma medida. Mas foi incluído no grupo falsos estudantes, para dizerem não tem a mesma medida. E no fim, teve estudante, capacidade matemática, vamos dizer, brilhante na física, que ouvindo a resposta dos outros, acabou dizendo, não tem a mesma medida. Não teve coragem de transgredir a maioria, certo? O que é este problema de maioria? E alguns, com medo de dar resposta, chegaram a dizer, talvez eu tenha que fazer óculos, porque não estou enxergando bem. Porque estava com medo de dizer aquilo que ele constatou. Sabia, tinha constatado, mas duvidou por causa da maioria. É o drama. A maioria diz, é verdade? A verdade depende da maioria. Então, por que as pessoas, uma vez que a maioria está dizendo,
E é fácil a maioria dizer hoje, pelo meio virtual, pela televisão, que fica martelando as coisas. E no fim, as pessoas dizem, está certo. E tem plena convicção de que está errado. Vai pela opinião da maioria das pessoas. E nós não podemos nos sujeitar a este tipo de comportamento, não é? O medo súbito de se sentir por alguns segundos isolado, rejeitado, leva a se conformar. Um conformismo imediato, espontâneo, natural, vamos dizer assim, de medo do isolamento. Então eu vou com a maioria. E daí eu não tenho convicção, certo? No cerne concreto das decisões de cada um, tem um reino. E esse reino eu começo agora, mas vai ficar para a próxima. É o reino da gente. Nós não costumamos dizer assim, a gente aceita isso. A gente, certo? Quer dizer, a gente aceita. Melhor dizendo, todos. Oh, a maioria. Todo mundo está dizendo isso. Então eu digo também. Todo mundo está aceitando isso. Então eu também digo e também aceito. Certo? É este conformismo que eu admito. Não? De quem não pensa, mas apenas aceita aquilo que é imposto. Certo? Então, na próxima, nós vamos aí da página 100 em diante. Temos uma pergunta. Pergunta, então. Aproveitemos o tempo. Nossa realidade política exige nossa superobediência ou obediência cega para poder funcionar mais perfeitamente. Como somos nós, convictos, que escolhemos os representantes? Devemos a ele a superobediência? Eu deveria a ele a superobediência se eu não tivesse liberdade. Certo? Então, uma sociedade de submissos não é uma sociedade livre. Quer dizer, então, eu admito também porque quero. E quero porque todo mundo faz. Entende? Quero porque eu só aceito esta divisão do rei branco ou preto, certo? Eu não admito nenhuma nuance, porque eu fecho os olhos para a compreensão da realidade um pouco maior, não é? Não levo em conta coisa nenhuma. E não poderia ser assim. Devo assumir a minha convicção, ainda que erre. Sujeitos a errar, todos somos, realmente. Mas, por convicção, eu deveria pensar muito, não é? Somos uma sociedade desse tipo de obediência? Ou não somos, mas deveríamos nos manifestar mais definidamente, não é? Pouca gente se atreve a assumir, certo? Mas vamos aprendendo com o tempo. Podemos crescer. Tem mais pergunta? Ele complementa se o conformismo chega a ser a democracia. A democracia tem alguma coisa disto. Porque numa sociedade, as pessoas não são iguais. Todos irão pensar com mais profunda convicção? A gente sabe que não. Por causa das diferenças. Porém, nós somos chamados, por refletir, a promover a reflexão. Para que as pessoas tenham convicções. E superem aquela atitude medrosa de perder o isolamento. Ou ficar no isolamento. Certo? Bem destes dias. Isolamento que gera medo.
Até o próximo sábado.